Santo Antônio de Lisboa, também conhecido como Santo Antônio de Pádua, é uma das figuras mais reverenciadas e conhecidas da Igreja Católica. Ele nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 15 de agosto de 1195, com o nome de Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo. Pertencente a uma família nobre e rica, foi criado em um ambiente de fé e educação. Desde cedo, Fernando demonstrou grande interesse pela vida religiosa. Aos 15 anos, ingressou na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, no mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa. Posteriormente, transferiu-se para o mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, onde estudou profundamente as Escrituras e se destacou por seu conhecimento teológico. Durante seu tempo em Coimbra, Fernando testemunhou a chegada dos restos mortais de 5 franciscanos martirizados no Marrocos. Este evento teve um grande impacto em sua vida, despertando nele o desejo de seguir os passos de São Francisco de Assis e de viver uma vida de pobreza e humildade. Em 1220, Fernando deixou a ordem agostiniana e ingressou na Ordem dos Frades Menores, franciscanos, adotando o nome de Antônio, em homenagem a Santo Antônio, o Grande, eremita do deserto, ou Santo Antão. Seu desejo inicial era seguir para o Marrocos e pregar o Evangelho aos muçulmanos, mas ele adoeceu gravemente pouco depois de chegar ao país. Incapaz de cumprir sua missão, retornou à Europa, mas uma tempestade desviou seu navio para a Sicília, na Itália. Após sua chegada à Itália, Santo Antônio foi designado para uma pequena ermida em Monte Paolo, onde viveu em reclusão, dedicando-se à oração e ao estudo. Sua vida mudou quando, durante um encontro de franciscanos e dominicanos em Forlì, ele foi chamado a pregar. Seu sermão foi tão poderoso e eloquente que rapidamente chamou a atenção de seus superiores. Reconhecendo seu talento, São Francisco de Assis designou Antônio para pregar em toda a Itália. Ele se destacou como um grande pregador, capaz de converter muitos através de suas palavras simples, mas profundas. Antônio também era conhecido por sua habilidade em ensinar teologia, especialmente aos frades da ordem. Santo Antônio é talvez mais conhecido pelos milagres atribuídos a ele, tanto durante sua vida quanto após sua morte. Um dos milagres mais famosos é o Sermão aos Peixes, no qual, após ser ignorado pela população de uma cidade, ele pregou aos peixes no rio, que teriam vindo à superfície para ouvi-lo. Outro milagre notável é o da mula. Um herege desafiou Santo Antônio a provar a presença real de Cristo na Eucaristia, dizendo que sua mula faminta não se ajoelharia diante de uma hóstia consagrada. No entanto, quando a hóstia foi apresentada, a mula se ajoelhou em reverência. Santo Antônio também é conhecido por ajudar as pessoas a encontrar objetos perdidos, o que lhe valeu o título de Santo dos Milagres. Além disso, ele é invocado como o Santo Casamenteiro, por ajudar jovens a encontrar um bom casamento. Nos últimos anos de sua vida, Santo Antônio viveu em Pádua, onde continuou a pregar e realizar milagres. Ele faleceu no dia 13 de junho de 1231, com apenas 36 anos de idade, em Arcela, perto de Pádua. Seu funeral atraiu uma grande multidão, refletindo sua popularidade e a veneração que ele já havia conquistado. Apenas 11 meses após sua morte, Santo Antônio foi canonizado pelo Papa Gregório IX, em 30 de maio de 1232, um dos processos de canonização mais rápidos da história da Igreja. Sua festa litúrgica é celebrada no dia 13 de junho, data de sua morte. Santo Antônio de Lisboa, ou de Pádua, continua sendo um dos santos mais populares e amados em todo o mundo. Sua basílica em Pádua é um dos principais destinos de peregrinação na Itália. Ele é frequentemente representado segurando o menino Jesus, em alusão a uma visão que teria tido do próprio Jesus em forma de criança. A devoção a Santo Antônio se espalhou por todo o mundo, e ele é invocado em diversas situações, especialmente na busca por objetos perdidos, em casos de pobreza e em questões matrimoniais. Seu legado de humildade, caridade e devoção a Deus permanece vivo até hoje, inspirando milhões de fiéis ao redor do globo.